Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre 10 coisas que eu aprendi com Deus. São 10 coisas que eu percebi tendo a vida com Deus. A primeira das coisas eu aprendi que eu sempre posso orar por alguém quando não tenho força de ajudá-lo de alguma forma. Às vezes em nossas orações, nós pedimos só por nós. Nós lembramos somente das nossas necessidades e nós nos esquecemos das pessoas que nos cercam. Eu já cansei de orar somente por causas que favoreçam a mim mesmo. E me esqueci de pessoas que são especiais, de pessoas que também não têm nenhum tipo de fé. E essas pessoas também precisam de oração. E nós achamos que somente nossos desejos é que devem ser atendidos por Deus. Nós priorizamos, inclusive nós cobramos de Deus. Falamos, Deus, eu te pedi já fiz jejum, eu já fiz a campanha do Jericó, sei lá, já fiz muitas coisas e o Senhor não me atendeu. A segunda coisa que eu aprendi com Deus é que Deus é alguém que me supre, mesmo que às vezes não seja da forma que eu quero. E aí a gente entra também em oração. Às vezes nós achamos que o que Deus está fazendo conosco não é o suficiente para suprir as nossas necessidades. E às vezes nós esquecemos de pequenos detalhes. Eu sei que isso é um pouco clichê, mas faz muito sentido para mim. Nós esquecemos de agradecer, por exemplo, pelo ar que nós respiramos. Eu sei que Deus nos dá de graça e Ele nos concedeu isso na Sua própria criação, quando Ele nos criou. Mas isso é um motivo para nós agradecermos a Deus pela vida em si, não somente pelo ar, mas pela vida em si. Ele ter nos colocado mais um dia aqui nessa terra para fazer a diferença. E a terceira coisa que que eu aprendi, aliás, com Deus, eu aprendi que Jesus não morreu apenas por altruísmo, ou então para que eu possa desfrutar de uma vida abundante, mas que eu possa viver debaixo das suas mãos, entendeu? Então Deus, ele não morreu apenas porque ele queria ser bonzinho, ou então porque Jesus é alguém que é muito bonzinho. Não, Jesus morreu porque ele sabia que era preciso morrer para me salvar. E foi isso que ele fez. Eu aprendi que ter medo da morte é uma coisa humana, mas saber que Jesus que vive em nós é sossego eterno. Isso faz muito sentido para mim. Às vezes nós temos medo de morrer. Nós falamos, olha, e depois que eu morrer, para onde vai? Eu sei que alguns cristãos vão dizer para mim assim, mas a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Eu acho um pouco que nós devemos ter mais do que a certeza da salvação, nós devemos lutar pela salvação. Eu entendo a salvação como uma caminhada. Ninguém aqui já está salvo, nós estamos em processo de salvação. Cada dia nós estamos conquistando a salvação. Então eu acredito que Jesus, quando ele morreu por essa salvação nossa. E a gente tem medo da morte. Eu conheço muitas pessoas que têm medo da morte, acho que justamente por esse motivo de não saber para onde vai depois da morte. Eu aprendi que todos nós vamos errar sempre, mas o perdão de Deus ultrapassa esses limites. Então nós não temos alternativa, nós somos humanos. A nossa natureza é pecar. Mas Deus, mesmo assim, tem uma misericórdia enorme. E por isso Ele nos perdoa. E por isso Ele nos faz novo, Ele nos limpa na sua graça. Então, é uma das coisas que eu também aprendi com Deus. A sexta coisa que eu aprendi com Deus é que se há uma palavra no púlpito que não esteja escrito nas palavras, é heresia condenável. Então não há como você legitimar qualquer tipo de fala se não estiver baseada nas escrituras. Eu enxergo algumas pessoas falando achismos dentro de púlpito, em cima de púlpito, aliás, e não tem nada escrito na Bíblia, não tem nada escrito nas palavras. Ele fala, olha, é como se ele estivesse falando, olha, eu acho que... E aí torna um problema isso. Porque se não está escrito na Escritura, não tem nenhum fundamento cristão. Eu aprendi que me ver como herói me afasta da submissão e me torna vulnerável à blasfêmia. Todos aqueles que dizem, eu sou um servo de Deus fiel, eu sou um santíssimo Senhor, todos que se nomeiam apóstolos e tudo mais, essas pessoas são as pessoas mais vulneráveis à blasfêmia. Eu enxergo dessa maneira porque a nossa altivez nos faz isso, ela nos engrandece e diminui a Deus. E isso também é condenável por Deus, porque não há outro que seja exaltado senão Jesus.
senão o Senhor, senão Deus. A outra coisa que eu aprendi é que nunca acabarão as dificuldades, mas há descanso no suspiro de Deus. Eu sei que algumas pessoas também vivem pregando que a partir do momento que você virar um cristão, os seus problemas acabarão. Eu penso um pouco diferente. Eu já acho que os seus problemas aumentarão. Você tem uma responsabilidade a mais. Entretanto, o suspiro de Deus é fantástico. Deus ele cuida de cada detalhe daqueles que se propõem a servi-lo. E isso é maravilhoso, porque Deus ele cuida de nós como uma ovelha no seu rebanho. A palavra de Deus diz isso, então é nessa palavra que nós devemos descansar. Outra coisa que eu aprendi é que Deus ele não escolhe aqueles que se declaram religiosos, mas todos aqueles que vivem um evangelho de forma construtiva, ou seja, todos aqueles que fazem mais do que falam. Aqueles que falam pouco, mas agem demais. Aqueles que ajudam mais e vivem falando menos. Nós conhecemos várias pessoas também, que eu particularmente conheço muitas pessoas que vivem um evangelho onde só falam, falam, mas fazem pouco. Isso acontece muito na igreja contemporânea. Você percebe que algumas igrejas ela têm visões de falar, de demonstrar o quão santas elas são, mas na hora de ajudar alguém, elas se poupam. Elas falam, não, eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu não tenho recursos para isso. Isso é uma coisa lamentável diante de Deus. Enfim, eu aprendi que Deus ele nos ensina. E então eu aprendi que Deus fala conosco. E isso é fantástico. Então vamos tomar cuidado com isso e vamos viver o Evangelho dentro de todas essas coisas. A minha oração é que Deus me faça caminhar, porque a partir do momento que eu caminhar, eu acredito que eu estou mais próximo de Deus. E isso é uma satisfação sem medida, uma satisfação enorme para mim, estar no centro da vontade de Deus. Eu espero que todos vocês também caminhem por esse caminho e sejam felizes conforme Jesus quer que nós sejamos. Amém.